Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo gravado aqui numa bela praia aqui no norte de Portugal. Portugal que agora, em 2017, foi eleito o terceiro país mais pacífico do mundo. Então, um bom lugar para ter paz. Eu vou responder aqui uma pergunta feita por um apoiador do canal. Pergunta feita pelo André Lewandowski: você consegue explicar qual a sensação de sempre ser um imigrante em um país? Por melhor que seja, como você consegue se sentir em casa? Bem, ser um imigrante, ao meu ver, é uma coisa neutra. Se vai ser bom ou ruim depende da atitude que eu tomar, também do país onde eu estou no momento, mas para mim tem sido uma coisa boa, então eu vou elaborar um pouco mais aqui no vídeo. Ok, na verdade vão ser duas respostas. A primeira parte da pergunta, quanto a se sentir em casa, isso vai depender de fatores pessoais e também de fatores externos, o país para onde você vai de fato. E sim, a resposta é que eu consegui me sentir em casa nos países onde eu passei pouco tempo ou muito tempo, como Canadá, Austrália, Portugal agora. Como eu consigo fazer isso? Interagindo com a sociedade, aprendendo a língua, no caso do inglês. Língua é muito importante. Quando você consegue isso, é mais fácil de se sentir em casa, o que não é uma garantia, porque apesar de falar português, eu não me senti em casa no Brasil devido a fatores que eu já mencionei em outro vídeo. Outra coisa interessante é ter uma interação social também, fazer amigos. Eu estou em Portugal agora, mas 2 vezes eu fui visitado aqui por amigos da Austrália, que eu fiz muitas amizades lá, porque a Austrália, ao contrário do Canadá e Portugal, era um lugar onde eu não tinha ninguém da família comigo, onde eu cheguei e não conhecia ninguém ali. Foi muito importante fazer amizades, então fazendo tudo isso eu consigo me sentir em casa e também há fatores externos a considerar, por exemplo, o país para onde você vai, como que é esse país. Qualidade de vida é muito importante, eu acho realmente muito difícil me sentir em casa em um país onde eu tenho que ter medo ou tomar muito cuidado com coisas simples do dia a dia, como sair na rua ou estar aqui numa praia com uma câmera. Aqui é uma coisa corriqueira, comum, mas em outros países do mundo é muito difícil às vezes conseguir fazer isso. Você até faz, mas com restrições em certas áreas, em certos horários, sob certas circunstâncias. Então, o simples acaba se tornando complicado. O simples, eu digo, a sua segurança. Então, aqui eu não tenho que me preocupar com isso. Aí é uma coisa que tem me ajudado muito a me sentir em casa. Não só em Portugal, mas também na Austrália e no Canadá. Quanto à segunda parte da pergunta, né, ser sempre um imigrante. Ser um imigrante é uma coisa neutra. Isso não é nem ruim nem bom. Depende realmente do que você vai fazer. De vez em quando esse termo é usado com uma conotação positiva. Por exemplo, imigrante, o cara que foi desbravar outro país, aproveitar novas oportunidades, o cara que teve coragem e tudo mais, o desbravador, pioneiro. Ou às vezes é usado com uma conotação negativa. Por exemplo, o cara que era pobre no país dele e foi sofrer no outro país e ter uma vida fazendo aquele trabalho que o brasileiro preconceituosamente chama de subemprego e que muitos acham que é o fim do mundo e que é uma vida de sofrimento e tudo mais. Então, muitas vezes, como a pessoa vai encarar isso tem mais a ver com as ideias, muitas vezes pré-formadas, que ela tem e não realmente com a realidade da vida. Então, os fatores internos, como que você vê isso, ser um imigrante? É uma coisa boa ou uma coisa ruim? E se você acha que é uma coisa boa ou uma coisa ruim principalmente, como que você formou essa opinião? Foi através de depoimentos negativos de brasileiros que foram para o exterior e não se deram bem, o que pode acontecer? Isso pode acontecer por fatores externos, o país não tem oportunidades, ou muitas vezes por fatores internos. A pessoa às vezes não fez o que poderia ter feito, o que deveria ter feito, não tinha uma mentalidade que teria ajudado a se dar bem nesse país. É realmente muito complexo. Há casos, como eu já vi, de pessoas que têm uma boa mentalidade, que têm boas intenções e que mesmo assim o visto é negado. Ou então o país passa por uma crise, ou a pessoa perde o emprego e tudo mais. Então há fatores externos, mas eu já vi muito mais casos ainda em que não tem nada de errado com o país. A pessoa que tem uma mentalidade de que imigrante tem que sofrer, imigrante tem que ralar, tem que se submeter. E se você é um imigrante, então automaticamente você é um cidadão de segunda classe. E, enfim, muitas pessoas têm essa mentalidade, o que é algo errado. Eu já falei mais detalhadamente sobre isso em outro vídeo. Mas então tentem não ter essa mentalidade, porque o mundo aqui fora já tem desafios o bastante. Muitas vezes, mesmo você aprendendo inglês, tendo qualificações, sendo uma pessoa que procura ter uma mente aberta e tudo mais,
Mesmo você fazendo a sua parte, o mundo vai jogar desafios para cima de você. Muitas vezes, até mesmo no seu país, no Brasil ou no exterior, não vai ser diferente. Tente fazer da sua mente uma boa ferramenta que vai te ajudar diante desses desafios. Ser um imigrante num país como Canadá, Austrália, Estados Unidos não é uma novidade. Esses são países de imigrantes. De fato, uma boa porcentagem da população desses países é formada por imigrantes. Então, no final das contas, ser um imigrante é uma coisa neutra. Se vai ser bom ou vai ser ruim, depende primeiro o país onde você vai e principalmente de quem você é e de como você vai encarar os desafios da vida. Basicamente isso. Essa pergunta foi feita por um apoiador do canal no grupo dos apoiadores no Facebook. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.